Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho e vamos falar sobre a arte contemporânea ou a arte na década de 50 a 70, ok? Página 55, capítulo 7 do nosso material do nono ano, ok? Então, vamos lá. A expressão arte contemporânea, ela vai se referir às manifestações artísticas realizadas da década de 50, final da década de 50, início da década de 60, até o que nós estamos trabalhando hoje, produzindo hoje, seja YouTube, seja desenhos, sejam tudo, ok? Então vamos lá. Iniciada na década de 60, como eu já te falei, tá? A arte contemporânea, ela vai ser um marco de intensa reflexão sobre o que vai ser a arte a partir daquele momento, como vai se dar a questão da arte. Por quê? Porque até o você vai ter uma entre a forma figurativa de se produzir abstrata que estava nascendo, um pseudo-abstracionismo. Tranquilo? Então, vamos lá. Os limites eles vão cair por terra, tá certo? Os limites da pintura, do desenho, da escultura, tá? Eles vão cair por terra. Então, a partir dali, a partir das vanguardas europeias, lá com dadaísmo, surrealismo, abstracionismo e etc., você vai ter o quê? Você vai ter um movimento onde você vai ter uma novidade, algo além do que os artistas estavam acostumados a produzir, a pensar produzir, ok? Então, com essa introdução, tem 3 perguntas, ok? Lá na página 55, da mesma forma que o capítulo anterior, quero que vocês façam, certo? Vou explicar cada uma delas. Quero que vocês façam e me mandem, tá? Mandem por e-mail. Vamos lá. Primeira questão. A arte contemporânea abrange as manifestações artísticas atuais. Como é que você percebe as obras artísticas do nosso tempo? Então, por exemplo, se tu vais lá para você que já foi no Castanheira, tá? Lá no Castanheira tem um mural lá próximo da escada rolante da praça de alimentação do Antarroite, tá certo? Do Antarroite. Então, aquilo ali é uma obra contemporânea. Mas, Rafael, aquilo ali é da década de 80. Sim, é da década de 80, final da década de 80, início da década de 90. Porém, ela entra dentro dessa ideia da arte contemporânea. Por quê? A arte moderna, como eu já disse, ela vai ser até final da década de 50, início da década de 60. Tranquilo? Então, olha só. Segunda, um dos princípios fundamentais da arte contemporânea é o conceito que estruturação artística. Você apreciou uma obra de arte cujo principal elemento era conceitual? Em caso afirmativo, compartilhe sua experiência. Meus queridos, o que é algo conceitual? É algo em que você não vai trabalhar o físico, certo? Você vai trabalhar apenas no campo da ideia, do significado. Então, se você já viu alguma produção, um filme, um vídeo, uma imagem, tá certo? Um ícone, digamos assim, fala para mim, tá? Escreve para mim. Muito bem. Nas obras de arte visuais contemporâneas, são usados materiais diversos, muitos dos quais não eram comumente usados até a arte moderna. Você já apreciou uma obra contemporânea feita com materiais incomuns? Nós vamos um exemplo disso. Se sim, fale pra gente. Bom, então, nessa primeira parte aqui, do nosso capítulo, é para saber o que você sabe sobre arte contemporânea, o que você já viu, vídeos do YouTube que você já viu, imagens em livros, capas de caderno, não sei,
algo que seja a partir da década de 60. Lembrando que a pop art, ela entra no caso da década de 60, tá? Muito bem, então vamos lá. Gente, é o seguinte, onde vai começar a questão da arte contemporânea, tá? A arte contemporânea, ela vai ter como base, como início, o movimento minimalista, ou seja, o mínimo de informação visual com o máximo de informação de significado, tá certo? Então, assim, o que vem a ser? Depois disso que eu falei para vocês, tá? O minimalismo, ele vai ser uma construção intelectual de uma obra. E eu penso no significado dela para que assim a construção física dela seja feita. Vamos pegar lá os bichos de Elijah Clark, tá certo? Nós vimos na aula anterior que os bichos de Elijah Clark, eles são o quê? É um disco de metal em que você pode modificá-lo ao seu bel prazer. Então você vai mexer na obra, você vai modificar essa obra do jeito que você quer e é você que vai dar o significado a ela, tranquilo? Muito bem. Então assim, os minimalistas, eles vão se basear no suprematismo visual de Malevich. Falei pra ti lá atrás, certo? Falei pra ti lá atrás, olha, a arte concreta brasileira vai se basear em quê? Lá nas vanguardas russas, suprematismo, raionismo e construtivismo. Tranquilo? Então, aqui, a arte contemporânea, ela vai também se basear nas vanguardas russas, tá? Que, assim, de certo modo, as vanguardas russas, elas vão ser o quê? Europeias, ok? Vamos lá. Vou fazer a leitura de um pedaço do livro de vocês, tá? Então, olha só. O minimalismo propõe a criação de obras que se baseiam na geometria e na abstração, utilizando poucos elementos como cores, formas e linhas e relacionando-se com a produção industrial. Qual é a outra tendência que se relaciona com a industrialização? Se você respondeu pop art, você está correta, tá certo? Então, olha só. O movimento rompe com o conteúdo emotivo do expressionismo abstrato e inaugura outra maneira mais fria e imparcial de trabalhar a abstração. As interpretações e metáforas, a subjetividade são aspectos que a obra minimalista não contempla. Então, a obra minimalista, ela vai ser uma obra extremamente racional. Basicamente, vai ser o quê? A arte por ela mesma, a arte, o visual explicando ela mesma, tá? Diferentes tendências anteriores, que a arte, a imagem, já com uma explicação emotiva feita pelo espectador, ok? Muito bem. Outra coisa que a gente vai falar aqui, que é o happening, a body art e tudo mais, que vai trabalhar essa ideia de corpo como suporte, tá? O happening é um acontecimento, como nós vamos ver agora, tá? Então, assim, o happening, ele vai ser um pós-modernismo artístico, ou seja, ele vai ser o começo da arte contemporânea, então ele vai ser realizado fora de locais formais. Isso quer dizer o quê? Quais são os locais formais? Museus e galerias. Então, se eu falo, olha, a gente vai ver uma obra de arte, eu vou levar vocês, quando acabar essa pandemia, para nós vermos uma obra para nós vermos uma exposição de arte. A primeira coisa que você vai me dizer, porque não é o formal, mas, por exemplo, se eu levo vocês na Galeria 237, é uma casa como outra qualquer, lá no Reduto, na Cidade Velha, entre o Reduto e a Cidade Velha, certo? Aonde o que vai acontecer? Lá vão ter exposições de arte contemporânea, vão ter apresentações de arte contemporânea.
Se eu digo para vocês, olha, eu vou levar vocês para assistir um espetáculo contemporâneo. Aí tu vem me dizer, Rafael, a gente vai para o museu? Eu falo, não. A gente vai lá na Presidente Vargas, em determinado horário, certo? Que vai ter uma apresentação de um happening. Como eu estou dizendo aqui, vai ter uma apresentação. Vamos lá. Pós-modernismo artístico realizado fora dos locais de arte, onde os eventos teatrais não têm trama. Nasceu nos Estados Unidos com Alan em 52, buscando retirar a arte da... Não preciso ir para um museu para ter um teatro. Eu não preciso ter um roteiro para ter uma peça, tá certo? Então aqui o Happening ele vai te dizer isso, tá? Para quem já assistiu, por exemplo, Amizade Colorida, tem na Netflix, não sei o que e tudo mais. Para quem já assistiu Amizade Colorida, no final, o rapaz lá que eu não sei o nome, ele pega a música da garota que ele gosta, que ele passou a gostar, e ele faz um flash mob, tá? Para quem não sabe, o flash mob, ele vai ser o quê? Ele vai ser um ajuntamento de pessoas previamente estudado para que apresentem determinada peça musical ou não e depois saiam como se nada tivesse acontecendo. Tá certo? Então vamos lá. No Brasil, destacam-se na nossa história das artes Flávio de Carvalho, Wesley Duque Lee, Nelson Leimer, Carlos Fajardo, José Rezende e Frederico Nasser. Por exemplo, deixa eu voltar aqui que voltou. Aqui o Flávio de Carvalho, ele vai fazer um happening nas ruas de São Paulo ali pela década de 50 para propor uma nova roupa para o homem daquela época, que fosse mais agradável ao nosso clima, porque vocês estão vendo o quê? As pessoas, os homens que acompanham ele, estão todos de paletó, gravata, roupa social, e ele tá com uma roupa inusitada, um saiote, com uma camisa bufão, não sei o que e tudo mais. Então, tudo isso vai querer mostrar o quê? O happening das pessoas, como elas vão reagir perante o vestuário dele, ok? Uma pessoa, um outro cantor, Ney Matogrosso, por exemplo, em Secos e Molhados, quando ele, com a máscara, que ele pintava o rosto, toda a coreografia dele, ele trabalhava essa ideia também de happening, tá certo? De acontecimento. Então, se tu pegares os videoclipes dele pelo YouTube, etc e tal, você vai ver todas essas características do happening no trabalho dele, tá? Desde Secos e Molhados até mesmo na produção solo dele. Deixa eu virar aqui. Lembra o que eu falei? Lembra o que eu falei que a arte contemporânea ela vai se utilizar de todo e qualquer suporte ou material? Pois é, aqui nesse happening chamado, você vai ver o quê? Eu sei, eu falei errado em inglês. Desculpa. O que vai acontecer? As pessoas passavam por essa sala, tá? Isso é uma sala onde elas tinham que pisar dentro dos pneus. E em cada pneu, coisa que tinha até uma reflexão, ok? Deixa eu ver aqui. A música, tá certo? A música na década de 60, o principal dela, a mais visual dela, foi o quê? O rock, tá certo? Então, toda essa ideia da música da década de 60 foi o rock britânico dos Beatles, tá certo? Por quê? Porque aí você vai ter toda aquela ideia da música do rock que nasce na década de 50, como uma música negra, de protesto, dos escravos, blá blá blá, dos negros. Só que eles vão pegar, os Beatles, no caso, eles vão pegar essa música, essa forma
E nesse programa de TV vão lançar os Beatles. The Beatles, ok? Então, tem um filme, se vocês quiserem assistir, tem um filme chamado Cry Baby com o... Agora eu esqueci o nome do... Desculpa. Esqueci o nome do artista, mas foi o rapaz que fez o Chapeleiro Maluco. Tá certo? Então, tem esse Cry Baby, tá? Então, basicamente, se lá na Inglaterra nós vamos ter o rock dos Beatles, no Brasil vamos ter a mesma coisa. O rock estadunidense e inglês traduzido, tá? Por quem? Pela Jovem Guarda, pelo Iê Iê Iê. Tá certo? Então, qual foi a música traduzida? De onde sai o nome da Jovem Guarda? Da música She Loves Me dos Beatles, onde tem She Loves Me, yeah, yeah. Yeah. Criaram o quê? Um movimento aqui no Brasil, onde eu vou ter quem? Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, Nilcinha, etc e tal e tudo mais. Ronivon também, tá? Então, toda essa galera que hoje são os românticos e tudo mais, Roberto Carlos está aí para tu ter como base. Todos eles começam na Jovem Guarda, que vai ser o quê? Uma música vazia de significados para o jovem brasileiro. Por quê? Porque eles vão pegar a forma de pensar em inglês estadunidense, as gírias, as manias desses locais e vão trazer para o jovem daqui. Nada que já não aconteça hoje, em tempos de internet, tá? Porém, o que acontece? Eles vão tentar seguir, por exemplo, toma um banho de lua, fico branca como a neve. Aqui no Brasil neva? Não, né? Então, a partir disso, você vai trabalhar essa ideia. Um tema recorrente na música do rock, por exemplo, era você sofrer por uma mulher. É você querer ser o chiclete mascado na boca da garota que você ama. Querer ser a roda careca, o pneu careca do carro capotado porque você levou um fora de alguém. Então, a Jovem Guarda, o rock da década de 60, ele vai ter essa riqueza ou pobreza de significados na música, tá certo? Por isso que ela é vazia para os jovens brasileiros, tá? Então aqui eu tenho os Beatles, tá? Uma imagem editada pelo Luiz Fernando Reis, tá certo? Que mais? Nosso amigo Roberto Carlos, tá? Lá na década de 60, também do Luiz Fernando Reis. Muito bom. Falando de rock, agora nós estávamos lá na Inglaterra, ok? Agora o rock dos Estados Unidos, ele vai ser um pouco muito diferente, tá certo? Por quê? Porque aqui você vai ter o virtuosismo do Jimi Hendrix, tá? Então assim, o Jimi Hendrix, ele vai ser o quê? Um ícone da geração jovem pós-guerra, Vietnã, Segunda Guerra Mundial, etc e tal. Ele vai ser canhoto, tá? Na guitarra que ele tocava, tá? Então, assim, as performances dele vão ser o quê? Únicas e virtuosísticas, tá? Eu falei de virtuosismo barroco, uma habilidade ou capacidade acima do normal, um dom, um talento. Então, ele vai tirar o melhor, a melhor sonoridade daquela guitarra elétrica. Porque nós temos a guitarra elétrica e a guitarra acústica. Essa que talvez você tenha aí na sua casa, ou você conheça alguém que tem, que é o violão, é uma guitarra acústica, ok? Então olha só, por ele trabalhar esse virtuosismo, por ele ser canhoto, por ele ter essas performances únicas, ele vai ser, não só ele, mas todos os artistas da época, eles vão ser o quê?
ruídos, vão acrescentar sonoridades, para quê? Para trabalhar distorção, para trabalhar amplificação, tá? E, como todo bom jovem da época, morreu de overdose aos 27 anos. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, não sei se você está escutando, mas aqui eu tenho uma performance dele, de uma música que todos vocês conhecem. Hey Joe. Perceba a guitarra invertida. São 5 minutos. Então, eu vou disponibilizar para vocês, ok? Vou disponibilizar para que vocês assistam tudo bonitinho. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar, tá certo? Então, vamos lá. Ainda falando dessa arte contemporânea, tá certo? Nós vamos ter quem? O Jackson Pollock e a sua chamada Action Painting ou pintura de ação, tá certo? Então, o que vem a ser isso? Uma arte gestual. Então, a gente vai ver daqui a pouco no outro vídeo aqui, a gente vai ver no outro vídeo a forma como ele trabalhava. Aí tu fala, mas eu faço a mesma coisa, por que eu não posso ganhar dinheiro com isso? Porque você não foi o expressionismo abstrato, tá? Ou seja, pinceladas expressivas que valorizavam o gestual do artista. Bonito, né? Tá? Ele vai utilizar o quê? A energia corporal do artista. Vai utilizar a fúria dele naquela hora. Vai ser uma pintura performática, ok? Então, artistas filmadas ou mostrar em todas as produções do Pollock, você vai ter o quê? Você vai ter uma performance como esta daqui, ó. Essa vamos assistir toda. Enquanto vocês veem, percebam, ele não trabalha, o Pollock, ele não vai trabalhar com a tela no cavalete. Ele vai colocar a tela no chão e ele vai gotejar, vai fazer até dripping, tá certo? Então, as obras dele, muito disseram durante um tempo que eram totalmente acasísticas, porém, existem estudos hoje que a obra dele tinha marcações de onde ele jogava tinta, de onde ele gotejava tinta, de onde ele pisava, ok? Então, isso é a chamada action painting, ok? Aqui é o trabalho dele quase pronto. Muito bem. Arte com conceito. Lembra que eu falei que o minimalismo vai trabalhar máximo de significado? A arte conceitual vai abolir toda e qualquer materialidade. Ela vai trabalhar o conceito, ok? Então, vamos lá. Arte feita somente através de conceitos, como eu já falei, isto é, o conceito, a atividade mental tem prioridade em relação à aparência da obra, tá? Tem uma obra, antes que eu mostre essa daqui, tem uma obra que quando eu era estudante ainda, os formatos, ela era o quê? Uma grande sala branca com 4 televisores em formato de cruz, passando a palavra amém em diversas línguas, e no centro dessa sala branca você tinha 3 serras de fita, tá certo? Essas serras de fita, uma tinha Pai escrito, outra Filho e outra Espírito Santo, tá certo? Então, qual o conceito que o artista ou a artista queria ter dado naquela época, já que trabalhou a Santíssima Trindade e o Amém,
em várias línguas? Vou deixar para você pensar, ok? Então, continuando aqui. O nome dessa obra é Cadeira. Chair, em inglês. Acho que é assim que fala, tá? Então, o que nós temos aqui? Em uma única sala, nós temos uma cadeira ao centro, vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui. Estou segurando com a direita e a esquerda. À esquerda, à minha esquerda, eu tenho a figura de uma cadeira. E à direita, deixa eu ampliar aqui rapidinho, eu tenho o significado, não dá para ver, mas eu tenho o significado de cadeira. Então, o que vocês acham aqui que é a obra em si, de verdade? Deixa eu ver aqui, calma. Deixa eu ver aqui, só arrumar pra gente continuar. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Tá, o que vocês acham que é a obra aqui? O significado da cadeira. Não é nem a cadeira em si, nem o desenho dela. Lembram quando eu falei que daquela obra do Magritte, isto não é um cachimbo? Pois é a mesma coisa aqui. Muito bom. O que importa é a invenção da obra, o conceito, que é elaborado antes da sua materialização. Surge na Europa e Estados Unidos no final da década de 60, início da década de 70. Arte contraditória, pois nem sempre tudo pode ser considerado arte conceitual. Como aqui, que eu tenho a cadeira, porém, eu tenho o sentido, o significado da cadeira. Arte e filosofia, coisa bonita. A simbologia, a filosofia, ela vai estar extremamente colocada aqui, ok? Pretendiam romper com o modernismo. Então, o modernismo, ele se torna acadêmico, certo? Quando ele é aceito pela grande maioria, aceito pelas academias de arte. Deixa eu ver aqui. Apesar das diferenças, posso dizer que a arte conceitual é uma tentativa de revisão da noção de obra de arte, arraigada na cultura ocidental. Ela deixa de ser primordialmente visual, eu já falei para ti, feita para ser olhada, e ela passa a ser feita para ser pensada, ok? Sentida, não mais nada, tá certo? Então, assim, existem algumas premissas que vão dar base para essa chamada arte conceitual, ok? Então, assim, no Brasil, eu vou trabalhar um artista chamado Cildo Meirelles, tá? Beba Coca-Cola, tá? Aqui é o trabalho do Cildo Meirelles chamado Inserções em Circuitos Ideológicos, tá? Então, olha só. O que ele fala? Ele escrevia, ele tirava as garrafas de Coca-Cola, como vocês viram aqui, as KS, e ele trabalhava o quê? Ele escrevia, serigrafava nas garrafas o seguinte: gravar nas garrafas de refrigerantes, embalagem de retorno, informações e opiniões críticas e devolvê-las a circulação. Saiam da nossa terra, liberdade tupiniquim. Por quê? Porque aqui toda a questão do estadunidense de dominação cultural, ela estava muito arraigada, tá? É aqui que as multinacionais chegam no Brasil e acabam com as fábricas nacionais, os empregos e tudo mais, tá? Então vem toda essa ideia filosófica de trabalhar. Deixa eu botar aqui, tá certo? Aqui um outro trabalho do Cildo Meirelles, chamado $0. Ele fez uma coleção chamada $0 e também Zero Cruzeiro. Enquanto noutra, desculpa, ele vai trabalhar o quê? Uma ironia contra o sistema bancário. Vocês querem um filme que fala sobre o sistema bancário? Essa queda do sistema bancário? Um pouco de spoiler de filme velho. Netflix, Clube da Luta. Deem uma assistida, tá? Que vocês vão ver exatamente essa ideia do Cildo Meirelles com $0 e Zero Cruzeiro nesse filme, tá certo? Fica uma dica aí. Bom, então aqui
aqui nós encerramos, certo? Essa ideia, essa questão da música e da arte nos anos 60, tá? Ou seja, da arte contemporânea, certo? Da sua criação lá com o minimalismo e também com as suas manifestações mais contemporâneas, como a land art, que é a arte da terra, e a instalação a partir do quê? A partir dessa ideia de liberdade filosófica, de liberdade irônica, tá? Tudo isso baseado em quem? Lá naquela galera do dadaísmo, ok? Então, aqui nós encerramos, certo? Fiquem bem, até a próxima!